Reze com São Bento. A oração que afasta o mal e traz proteção espiritual. Você não chegou até aqui por acaso. Há algo neste instante que o chama para mais perto da verdade espiritual. Este vídeo não é apenas uma narrativa sobre um santo. É um portal para a compreensão de um poder invisível que age quando a fé é invocada. Hoje você conhecerá São Bento, o homem que desafiou as trevas com o poder da oração e transformou o nome de Deus em escudo contra o mal. O que será revelado aqui não é mito, é testemunho. São palavras que sobreviveram há séculos e ainda libertam corações aprisionados pelo medo, pela inveja e pela dor. Nos próximos minutos, você vai entender por que o nome de São Bento se tornou sinônimo de proteção espiritual e como sua oração sagrada carrega uma força que rompe barreiras físicas e espirituais. Verá como a cruz de São Bento, gravada com palavras em latim, foi usada como arma divina em tempos de perseguição e provação. Este é um convite para que você mergulhe na origem dessa fé, compreenda o mistério que a envolve e, principalmente, experimente o poder que ela desperta quando é pronunciada com sinceridade. Enquanto muitos vivem cercados por forças que drenam energia e paz, poucos conhecem o segredo da verdadeira libertação. A história que você vai ouvir revela como um homem comum escolheu viver em silêncio, buscando Deus nas profundezas da solidão, e como dessa busca nasceu uma das maiores expressões de proteção espiritual do cristianismo. São Bento não apenas venceu o mal, ele o desmascarou, mostrando ao mundo que nenhuma treva resiste à oração. Ao longo deste vídeo, você será conduzido por uma narrativa viva, onde história e fé se entrelaçam. Sentirá a força da cruz sagrada e aprenderá a usá-la como ferramenta de luz e escudo de alma. Este conteúdo foi feito para quem deseja romper com o medo, restaurar a fé e reencontrar a presença divina em cada respiração. Fique até o final. O que será dito não é apenas para ser ouvido, é para ser sentido. Quando o nome de São Bento é invocado, algo se move no invisível. E quando o Amém é pronunciado com fé, o mal se cala. Muito antes de ser conhecido como o protetor contra o mal, São Bento era apenas um jovem inquieto, nascido em um tempo em que o Império Romano desmoronava e a corrupção espiritual corroía as almas. Filho de uma família nobre, vivia entre o luxo e a vaidade, mas dentro dele algo gritava em silêncio. Ele percebia que a riqueza não preenchia o vazio da alma e que o ruído do mundo abafava a voz de Deus. Então, movido por um chamado interior, Bento abandonou tudo. Deixou Roma, os estudos, os amigos e o conforto. Partiu sem olhar para trás, decidido a encontrar o sentido da vida na solidão da oração. Nas montanhas frias de Subiaco, encontrou uma caverna que se tornaria seu refúgio e seu campo de batalha espiritual. Ali, começou a verdadeira transformação. Os dias eram longos, marcados pelo jejum e pela contemplação. O silêncio se tornava pesado, e o inimigo se aproximava com tentação, medo e desespero. Bento lutava não contra homens, mas contra pensamentos, desejos e sombras invisíveis. Cada vitória interior o aproximava mais de Deus e revelava uma força que ele ainda não compreendia totalmente: o poder da fé inquebrantável. A solidão ensinou-lhe o que nenhum mestre poderia ensinar. Aprendeu que a paz não está na ausência de guerra, mas na presença de Deus. E quanto mais o mal tentava perturbá-lo, mais profundamente ele mergulhava na oração. Foi assim que descobriu o segredo da fortaleza espiritual. Não se vence o mal com fúria, mas com serenidade. Não com resistência humana, mas com confiança divina. O jovem Bento, antes desconhecido, começou a irradiar algo que os outros podiam sentir mesmo à distância, uma luz calma e firme. Pessoas vinham procurá-lo, buscando conselhos e milagres. Ele se tornava guia sem desejar poder, mestre sem buscar seguidores. Aquele que fugira do mundo passou a transformá-lo, sem sair de seu lugar de oração. A semente do monge solitário cresceu e se tornou raiz da espiritualidade que mudaria gerações. O que começou com renúncia tornava-se a fundação de um legado eterno.
Nenhum homem que escolhe a luz permanece invisível às trevas. Quando São Bento se isolou nas montanhas em busca de Deus, o mal percebeu que um guerreiro espiritual havia despertado. O inimigo não suportava ver alguém resistir ao mundo e tentou destruí-lo com as armas mais sutis: a tentação, o orgulho e o medo. As sombras o cercaram, soprando pensamentos de desânimo e desejo, tentando fazê-lo abandonar sua jornada. Mas Bento havia compreendido que a batalha verdadeira não era travada fora, e sim dentro da alma. Assim, ele ergueu o coração em oração e permaneceu firme, até que o próprio silêncio se tornou sua fortaleza. Em uma das provações mais conhecidas, monges invejosos ofereceram-lhe um cálice envenenado. Quando Bento traçou o sinal da cruz sobre o copo, o vidro se estilhaçou em suas mãos, revelando que a fé era mais poderosa que qualquer veneno. Naquele instante, ele entendeu que o mal podia até se disfarçar de bondade, mas nunca resistiria à presença de Deus. Esse foi o primeiro sinal visível de que sua comunhão com o divino o tornava intocável. O veneno, símbolo da corrupção e da mentira, foi destruído pela pureza da fé. Mas o inimigo não desistiu. Em sonhos e visões, tentou assustá-lo. Em momentos de solidão, tentou fazê-lo duvidar. São Bento, contudo, não cedeu. Ele respondia ao medo com oração e à tentação com humildade. Essa atitude o transformou em um espelho de Cristo. E cada provação se tornou um testemunho vivo da vitória da luz sobre as trevas. O monge solitário agora era visto como alguém que caminhava entre dois mundos, consciente das forças invisíveis que tentavam dominar o homem e da força maior que podia libertá-lo. Essa guerra espiritual não era apenas dele. Era um reflexo da luta que habita todos os corações. São Bento mostrava que o mal pode rugir, mas não vence quem tem fé. Sua vida se tornou exemplo de resistência silenciosa, ensinando que o verdadeiro poder não está em reagir ao mal, mas em permanecer firme na presença de Deus. E é nesse equilíbrio entre o invisível e o divino que começa o legado da cruz, que nenhuma sombra pode suportar. Nas montanhas onde o vento carregava o silêncio dos monges e o som distante das orações, São Bento compreendeu o verdadeiro significado da cruz. Não como um objeto, mas como uma presença viva. Para ele, a cruz não era lembrança da dor, mas símbolo da vitória de Cristo sobre o mal. Era o sinal que abria o céu e desarmava o inferno. Foi desse entendimento profundo que nasceu o símbolo que o mundo conheceria séculos depois como a Medalha de São Bento, um selo de fé e proteção espiritual capaz de repelir forças invisíveis e fortalecer os que creem. Na cruz estão gravadas letras em latim que juntas formam orações antigas. Crux sacra sit mihi lux. A Santa Cruz seja minha luz. Non draco sit mihi dux. Que o dragão não seja meu guia. Essas palavras são mais do que frases, são declarações espirituais que ordenam o mal a se afastar. Cada letra representa o poder da palavra de Deus agindo em quem a professa com fé. Por isso, ao longo dos séculos, a cruz de São Bento foi usada por monges, soldados e fiéis em batalhas, viagens e enfermidades, sempre como escudo contra o inimigo. Há registros de pessoas libertas de tormentos, de casas purificadas e de vidas transformadas ao usar a medalha e rezar com sinceridade. O segredo não está no metal, mas na fé que o acompanha. São Bento sabia que a cruz não protege por si só, ela protege quando é erguida por mãos que confiam. Por isso ele ensinava seus seguidores a unirem ação e oração, trabalho e fé, lembrando que a luz só prevalece quando se vive na presença constante de Deus. A cruz beneditina se tornou o símbolo de quem não teme a escuridão. É um lembrete de que o mal só domina quando o homem esquece quem o guia. E cada vez que alguém traça o sinal da cruz e pronuncia as palavras que ecoam há séculos: Vade retro Satana, afasta-te, Satanás. A mesma força que acompanhou São Bento nas cavernas e mosteiros renasce. A cruz sagrada continua sendo a luz dos justos, o terror dos demônios e a lembrança eterna de que onde há fé, não há treva que resista.
Depois de anos enfrentando o silêncio, a tentação e o próprio mal, São Bento entendeu que a maior arma contra as trevas não estava nas paredes do mosteiro, nem na força da vontade humana, mas na oração. Ele descobriu que as palavras, quando ditas com fé pura, atravessam o invisível e alcançam o coração de Deus. A oração não era apenas súplica, era escudo, era espada, era ponte. Foi assim que nasceu a oração de São Bento, uma invocação sagrada que une o poder da cruz à força do Espírito Santo e transforma medo em proteção, desespero em esperança, fraqueza em libertação. As palavras dessa oração não foram criadas para o ritual, mas para o combate espiritual. Cada verso é um comando de luz, um chamado de autoridade contra tudo o que ameaça a paz da alma. A cruz sagrada seja minha luz, não seja o dragão meu guia. Essas linhas carregam a essência da fé de São Bento, a confiança absoluta de que nada pode dominar o coração entregue a Deus. Ele sabia que o mal age em silêncio, mas também sabia que o nome de Cristo, quando pronunciado com fé, faz o inferno recuar. Durante séculos, monges, soldados e pessoas comuns repetiram essa oração nos momentos de perigo, doença e medo. E em cada recitação a mesma presença se manifestava. Uma sensação de calma, de ordem e de luz. Era como se o próprio ar se tornasse sagrado. A oração beneditina é, até hoje, uma das mais fortes da Igreja, não por sua forma, mas por sua origem. Ela nasceu de um coração que conheceu o mal e escolheu o bem. Rezar com São Bento é reviver essa força. É declarar que nenhuma escuridão tem poder sobre quem está protegido pela cruz. A oração não é uma fórmula, é um encontro. E quando você a pronuncia com fé verdadeira, o céu se abre e o mal desaparece. Nos próximos instantes você será convidado a viver essa experiência. O que vai acontecer não será apenas ouvido, será sentido. A fé não fala ao ouvido, fala à alma. Agora é o momento em que tudo se silencia. A mente desacelera, o corpo repousa e a alma se prepara para o encontro com o divino. São Bento ensinava que a oração é o instante em que o céu toca a terra e o homem se reencontra com o Criador. Este é o momento em que a presença espiritual se manifesta, quando o invisível se torna real e o mal, impotente. Respire profundamente. Feche os olhos. Esqueça o que o cerca. Apenas ouça. O poder que protege São Bento está prestes a se mover em sua direção. Com voz firme e fé viva, repita comigo: a cruz sagrada seja minha luz, não seja o dragão meu guia. Retira-te, Satanás. Nunca me aconselhes coisas vãs. É mal o que tu me ofereces. Bebe tu mesmo o teu veneno. Cada palavra que você acabou de pronunciar é uma chave. Uma chave que fecha as portas da escuridão e abre os portais da luz. Essa é a oração que libertou monges atormentados, curou enfermos e silenciou vozes malignas. Ela não é apenas som, é vibração sagrada. Ela não é apenas frase, é presença. E se dita com fé verdadeira, transforma o ambiente, fortalece a alma e muda o rumo da vida. Permaneça neste instante. O silêncio que agora envolve você é sagrado. É o eco da presença divina. Talvez você sinta leveza, calor, vontade de chorar ou uma paz que não se explica. Isso não é emoção passageira. É o sinal da ação espiritual acontecendo agora. São Bento intercede por você. A luz que o guiou nas cavernas e nas batalhas espirituais agora se estende até aqui. Deixe que o nome de Deus seja sua fortaleza. Deixe que a cruz seja sua lâmpada. Deixe que a fé seja o escudo que nenhuma sombra atravessa. Você acaba de acender uma chama que nem o vento do medo, nem as trevas do mundo poderão apagar. Depois da oração, algo muda. É como se o ar ficasse mais leve, como se o peso invisível que o acompanhava se desfizesse pouco a pouco. Isso é o sinal da presença. São Bento age com suavidade, não com estrondo. Sua proteção não grita, ela silencia o mal. A paz que começa a se espalhar não é ilusão. É a confirmação de que o céu ouviu a oração. O coração desacelera, a mente se aquieta
e o espírito reconhece: Deus está aqui. Os sinais da presença divina se manifestam de formas diferentes. Alguns sentem uma calma profunda, outros choram sem entender porquê. Alguns percebem o ambiente se transformar. Há quem sinta o peso de uma tristeza se dissolver, e há quem sinta a energia ao redor se tornar clara, quase palpável. São Bento ensina que a primeira libertação é interior. Quando a fé toma o lugar do medo, o inimigo perde o domínio. A presença de Deus não se impõe. Ela se instala onde é bem-vinda. Muitos que rezaram com essa fé testemunharam livramentos inesperados. Pessoas que dormiam mal voltaram a ter noites tranquilas. Lares que viviam em conflito se tornaram refúgio de harmonia. Vidas que andavam cercadas de azar e negatividade reencontraram prosperidade e luz. Não se trata de sorte, trata-se de graça. A oração de São Bento abre caminhos onde antes havia muros, porque ela toca a origem do mal, o coração que havia esquecido de confiar. Se você sentiu algo neste momento, não ignore. Essa sensação não é coincidência, é resposta. O Espírito Santo se move de forma invisível, e São Bento é um dos seus instrumentos mais fiéis. O que começou como uma simples prece está se tornando uma transformação silenciosa. A presença espiritual está aqui e permanecerá enquanto houver fé. Onde há oração, há luz. Onde há luz, não existe espaço para as trevas. A verdadeira proteção começa quando a fé deixa de ser um ato isolado e se torna um modo de viver. São Bento entendeu que o mal é persistente e que o homem precisa estar vigilante. Por isso ele não apenas orava, mas vivia em estado de oração. Sua vida era uma aliança contínua com a luz. O compromisso com Deus não se resume a palavras ditas, mas a atitudes diárias. Cada gesto de humildade, cada ato de bondade, cada decisão guiada pela fé é uma muralha invisível erguida contra o mal. Quando o fiel mantém sua fé viva, o mal não encontra espaço. A constância é o segredo da verdadeira força espiritual. Rezar todos os dias, manter a mente voltada ao bem e carregar consigo o símbolo da cruz beneditina são maneiras de lembrar que o escudo da fé nunca deve ser deixado de lado. A oração de São Bento não foi feita para ser pronunciada apenas em momentos de desespero, mas para ser vivida. Ela é o ar que purifica, a água que lava e o fogo que protege. Viver sob a proteção divina é escolher conscientemente a luz todos os dias, mesmo quando a escuridão parece sedutora. É dizer não ao orgulho, à vingança, à maldade, e sim à serenidade e ao amor. São Bento ensina que a verdadeira vitória espiritual não está em derrotar inimigos, mas em manter o coração livre da influência deles. A oração é o escudo, mas a fé é a espada que mantém o mal distante. Quando a fé é constante, o inimigo cansa. Quando o bem é firme, o mal desiste. A cruz que São Bento ergueu diante das trevas deve estar presente na vida de quem deseja proteção. Ela não é apenas um símbolo de defesa, mas um lembrete de que a presença de Deus é real e ativa. Quem caminha com fé não teme o futuro, porque sabe que nenhum mal pode tocar um coração protegido pela luz. A cada oração, a cada amém, a cruz se fortalece e o mal se enfraquece. Viver sob a proteção de Deus é viver em paz, mesmo quando o mundo está em guerra. Agora que você ouviu a história, rezou a oração e sentiu a presença, é tempo de compreender o significado desse encontro. Tudo o que foi dito e sentido até aqui não é acaso, é chamado. São Bento não age apenas para proteger, mas para despertar. O mal teme quem desperta espiritualmente, porque aquele que desperta não é mais conduzido pelas sombras, mas pela luz. E a luz não discute com as trevas, apenas as faz desaparecer. A oração de São Bento é o lembrete de que Deus continua agindo, mesmo quando o mundo parece desabar. A proteção que você sentiu não termina aqui. Ela se renova toda vez que você invoca a cruz, toda vez que o nome de Cristo é pronunciado. O mal pode rondar, mas não entra onde há fé. Cada palavra dita, cada respiro durante a oração, foi uma semente plantada em seu espírito.
Agora cabe a você regá-la com constância e confiança. O inimigo se alimenta da dúvida. A fé o destrói. São Bento te ensinou com seu exemplo que a verdadeira força espiritual não grita. Ela permanece. A cruz sagrada não é um símbolo distante. É presença viva, escudo e farol. Quando as sombras da vida se aproximarem, repita o que aprendeu. Crux, sacra sit mihi lux. Que a Santa Cruz seja minha luz. E lembre-se, luz não é ausência de luta, é vitória constante sobre ela. A oração que você acabou de fazer não apenas afastou o mal, mas o desarmou. A fé não apenas protege, transforma. Se esta mensagem tocou seu coração, é porque algo dentro de você reconheceu a verdade. São Bento escolheu interceder por aqueles que buscam luz, e hoje, essa luz alcançou você. Guarde esta experiência, compartilhe-a, leve-a adiante. Quando você divide a fé, ela não se enfraquece, ela se multiplica. Que a cruz sagrada continue sendo sua luz, e que nenhuma escuridão encontre abrigo em sua alma. A proteção que começou agora te acompanhará onde quer que você vá. Os séculos se passaram, mas o nome de São Bento permanece vivo, pronunciado com a mesma reverência por reis, monges e pessoas simples que o invocam em busca de paz. Seu legado ultrapassa os muros dos mosteiros e chega ao coração dos que compreendem que a fé é uma força concreta, que atua mesmo quando os olhos não veem. São Bento não foi apenas um homem de oração, mas um arquiteto da alma humana. Ele construiu com sua vida um caminho de disciplina e luz que ainda hoje conduz os que desejam viver em harmonia com Deus. Sua regra, ora et labora, reza e trabalha, é mais do que um lema monástico, é um princípio de equilíbrio. Rezar sem agir é estagnação, agir sem rezar é vaidade. São Bento ensinou que o verdadeiro poder espiritual nasce do encontro entre a oração e a prática. É essa harmonia que mantém o mal à distância e a paz constante. Ele provou que a santidade não está em fugir do mundo, mas em transformá-lo a partir do silêncio interior. Nos mosteiros que seguem sua tradição, o tempo é medido por sinos e orações. Cada toque anuncia a continuidade de uma herança que atravessa os séculos, a busca pelo equilíbrio entre fé e razão, trabalho e contemplação, corpo e espírito. Essa herança se mantém viva toda vez que alguém recita sua oração, traça o sinal da cruz ou simplesmente escolhe o bem diante do mal. O legado de São Bento é mais do que história, é uma convocação. Ele nos convida a não temer o mal, mas a viver com firmeza e propósito, sabendo que cada ato de fé acende uma luz que nem o tempo nem o inferno podem apagar. Quando o medo tentar te deter, lembre-se deste momento. A cruz sagrada continua sendo tua luz. A presença de Deus que agora te envolve é a mesma que envolveu São Bento nas montanhas de Subiaco. E assim como ele venceu o mal com oração e silêncio, você também pode vencer, porque a fé que o sustentou é a mesma que vive em você agora.